Gálatas capítulo 5, o título da minha Bíblia, no trecho do 13 ao 15, diz assim: a liberdade é limitada pelo amor. A liberdade é limitada pelo amor. Depois de ter defendido de forma bem veemente que os cristãos são livres, que eles foram libertos da escravidão do pecado, do poder do pecado, da condenação eterna, depois de defender que os cristãos não mais precisam cumprir ritos, ordenanças para serem salvos, mas que quando o Espírito Santo os regenera, ele tira o cristão do reino das trevas e o leva para o reino da liberdade. Paulo agora vai aprofundar um pouco mais essa doutrina, porque ele estava sendo acusado e alguns crentes da igreja de Gálatas estavam usando essa doutrina como pretexto para libertinagem. Já que eu sou livre, já que a salvação é pela graça, já que eu não preciso fazer nada para ser salvo, que a minha salvação é garantida no nome de Jesus, já que meu nome já está escrito no livro da vida, então vou viver da maneira que eu quero. E aí, alguns usavam a doutrina para viver dessa forma, e outros acusavam Paulo dizendo: está vendo aí, a doutrina que você prega, ela gera libertinagem no povo de Deus, ela faz o povo de Deus andar de forma desordeira, ela faz o povo não ter medo de Deus, ela faz o povo não obedecer nada. Então Paulo vai corrigir algumas dessas distorções que estavam sendo cometidas e que ele estava sendo acusado. Outra acusação que faziam contra Paulo era que, pelo fato dele pregar a salvação pela fé e somente pela fé, os gentios, os gálatas aqui que estavam se convertendo, eles não estavam abandonando algumas práticas pecaminosas e alguns vícios que eles traziam ou da sua antiga religião, ou da sua antiga prática, dos seus antigos costumes. Então eles estavam dizendo: olha, a gente precisa corrigir esses defeitos. Paulo, pensando, ele vai escrever com esse intuito. Então, versículo 13, ele começa assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Na semana passada, no culto da noite, nós falamos muito aqui sobre a questão, quando Paulo diz: olha, aquele que vos chama. E eu falei sobre o chamado de Deus, que o mesmo Deus que havia chamado os Gálatas há anos atrás, continuava chamando. E eu falei que o mesmo Deus que nos chamou há anos atrás, continua dia após dia nos chamando, para que nos coloquemos de pé e continuemos a obedecê-lo. E se você ler, volta comigo lá no versículo 8, em conjunto com 13, você vê que tem um link. Paulo diz assim: esta persuasão, nós falamos sobre isso semana passada, não vem daquele que vos chama. E aí a gente falou: olha, Deus não é só aquele que chamou, Deus é aquele que chama. Então Paulo diz: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Aí no versículo 13 ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados. Então Paulo diz: essa lisonja, essas palavras doces, essa sedução, esse canto da sereia, não vem daquele que vos chama. Aí no 13 Paulo volta ao tema e diz: porque vocês foram chamados para a liberdade. E aí Paulo dá uma sequência e diz assim: porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, como eu disse, quando o Espírito Santo vem por meio do chamado externo, por meio da pregação do pastor, por meio de um evangelismo, por meio de um folheto, por meio de uma música, seja lá como for, quando o chamado externo atinge o nosso ouvido e o Espírito Santo quebra o nosso coração, a gente entende que fomos chamados, que aquele que nos chama para a liberdade. Mas aí Paulo diz: olha, mas tem um porém, essa liberdade não é bagunça, essa liberdade não é libertinagem, essa liberdade não é uma liberdade qualquer. Por isso ele diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado, não use da benevolência, da misericórdia, da graça, do perdão, do amor de Deus para achar que Deus é bagunça, para achar que o evangelho é brincadeira. Até porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer um pouquinho mais na frente na carta aos Gálatas, dizendo: olha, cuidado, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai semear, ele vai ceifar. Ou seja, aquilo que você semear, você vai colher. Não há como fugir dessa regrinha. Plantou carne, vai colher carne. Plantou no espírito, vai colher no espírito. Então isso
vai ficar para o capítulo 6, Paulo vai dizer isso. Então Paulo está dizendo, olha, vivam na liberdade, usufruam da liberdade, glorifiquem a Deus nessa liberdade, contudo, cuidado. E aí, voltando um pouquinho do que eu falei semana passada, irmãos, pelo incrível que pareça, nos nossos dias, isso tem sido tão frequente quanto era naquela época. Algumas pessoas que frequentam a igreja, fazem parte da igreja, ou quem sabe já até frequentaram e agora estão em casa, dizendo que eles por si só se bastam, que eles são a igreja, e usam dessa liberdade que aprenderam dentro da casa de Deus para viver pecando, para viver uma vida maldita, para viver uma vida dupla. Então hoje, pelo incrível que pareça, não é difícil você achar pessoas que usam esse tipo de argumento. Eu sou livre, logo não preciso fazer parte de uma igreja. Eu sou livre, logo não preciso me submeter a nenhum tipo de autoridade, seja ela pastoral, de presbíteros, de diácono. Eu não preciso, eu sou livre, logo eu não preciso ouvir nenhum tipo de repreensão. Essa semana eu estava falando com o pastor Silvio, que está sempre aqui nos ajudando, e aí ele disse que por causa de uma repreensão apenas, a primeira assembleia dele na igreja na qual ele é pastor, por causa de uma repreensão que ele deu em 2 membros, os membros fizeram um gabinete e falaram, olha, um casal, a gente quer ir embora da igreja. Ou seja, as pessoas não fazem a mínima ideia do que é ser família, do que é ser corpo, do que é fazer parte de uma igreja, do que é se submeter, do que é às vezes sim, não gostar daquilo que escuta, não gostar daquilo que aconteceu. Hoje tudo é motivo para isso, eu vou embora. E não é só na igreja não, nos relacionamentos, nos casamentos, nas amizades, tudo é eu vou embora. Existem situações que, confesso, a gente deve pensar realmente em dar um basta. Mas será que tudo é motivo para falar eu vou embora? Tudo é motivo para ficar de bico? Tudo é motivo para fazer mimimi? Então, Paulo diz, olha, cuidado, não usem da liberdade que tem para virar bagunça, porque se virar bagunça, pode ter certeza que vocês estão perdidos. E aí Paulo vai nos dar uma descrição de como eles deveriam fazer para não virar bagunça. Parece contraditório, mas Paulo diz assim, não deis espaço à carne, sede antes, ou seja, para que vocês não venham a cair na armadilha da carne, sede antes de qualquer coisa, antes de tudo, vocês têm que ser o seguinte, servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, é como se Paulo dissesse assim, olha, a essência da verdadeira liberdade é servir ao próximo em amor. Você percebe que você é livre de verdade quando você serve a Deus e ao próximo, quando você ama a Deus e ao próximo, quando você faz isso com um coração cheio de gratidão, de amor para aquele que vos salvou. Aí você é verdadeiramente salvo. É como se Paulo estivesse colocando coisas que parecem ser contraditórias na mesma balança. Ele diz, olha, vocês são livres, mas são servos. Vocês são livres para serem servos uns dos outros em amor. Vocês foram libertados, vocês têm liberdade, vocês têm total direito, vocês são filhos adotados, vocês têm o nome escrito no livro da vida, a salvação é garantida, mas tem um porém, para que vocês sejam servos uns dos outros. Ou seja, é como se Paulo dissesse, a humildade, o serviço ao próximo, o serviço a Deus, é a arma contra o orgulho, é a arma contra a carne, é a arma contra a prepotência, a soberba. Se nós entendermos que fomos libertos para sermos servos uns dos outros e servos de Deus, dificilmente a gente vai se tornar orgulhoso a ponto de dar vazão para que a carne tome conta da nossa vida. Até porque alguns poderão dizer, é o apóstolo Paulo que está falando. E é verdade, tem gente que é tão louco que chega ao ponto de fazer distinção entre o que o Paulo escreveu e o que Jesus escreveu. Gente que rejeita o que Paulo escreveu. Mas se você lembrar do próprio Jesus, primeiro, na carta aos Filipenses, o próprio apóstolo Paulo diz que ele, sendo Deus, se fez servo. Então, se somos imitadores, se somos seus filhos, se somos seus co-herdeiros, se somos cristãos pelo fato de imitarmos ao Senhor, nada mais justo do que sermos servos. Segundo ponto, e aí um exemplo muito conhecido, na carta do apóstolo João, ele vai dizer que Jesus lavou os pés dos seus discípulos na noite da ceia. Então, é um pouco contraditório, e eu já falei bastante sobre isso, não quero me alongar, mas é um pouco até ridículo líderes e crentes, sejam eles líderes ou não,
que não entendem que a essência do amor cristão se reproduz em serviço a Deus e serviço ao próximo. É até um pouco contraditório, aí é contraditório. Não é contraditório ser livre para servir, não é contraditório, até porque, pense bem, antes de ser livre, você servia alguém. Eu já falei sobre isso aqui. Você servia os seus desejos, os seus pecados, você servia aos deuses estranhos que dominavam a sua vida. Agora você é livre, mas de forma livre, de forma grata, de forma responsiva e voluntária, você serve a Deus e ao próximo. Então, o contraditório não é ser livre para servir. O contraditório é ser livre e se achar soberbo, arrogante, prepotente, a ponto de não precisar servir ninguém. Contraditório é achar que o Deus Todo-Poderoso, ainda que Ele o faça, Ele que é o nosso serviçal, Ele que nos serve, Ele que nos obedece, ainda que por diversas vezes Deus venha ao nosso favor, trabalhe ao nosso favor, trabalhe em nossas vidas, ainda que isso aconteça. A verdade é, os servos somos nós. Então, esse amor que alcança o nosso coração nos invade de tal maneira que nós entendemos que servir a Deus e ao próximo é privilégio, porque antes nós servíamos a carne, ao diabo, aos pecados, às tentações, mas hoje, de acordo com o amor de Deus, essas bênçãos incontáveis atingem o nosso coração para que a gente sirva ao próximo. Então, irmãos, lembre-se disso. O serviço cristão, o serviço a Deus e ao próximo é uma arma contra a soberba. Toda vez que você começar a sentir ou imaginar ou perceber que o seu coração tem se tornado soberbo, arrogante, prepotente, volte para a posição de servo, volte a servir a Deus, volte a servir ao próximo, volte a estender a mão para aquele que precisa, e aí você vai perceber que isso é uma arma para colocar você no seu devido lugar, Deus no lugar dele, para que a gente jamais esqueça, somos servos do Deus Todo-Poderoso. Seguindo, versículo 14, vai dizer assim, 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está citando aqui Levítico 19:18, mas é claro que a gente também poderia dizer que ele está citando Jesus, porque o próprio Jesus disse tais palavras. Jesus foi um pouco mais extenso. Jesus disse, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, ou amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Paulo, ele é um pouco resumido, porque o intuito dele aqui é corrigir um defeito que estava acontecendo na igreja entre os irmãos, por isso que a ênfase dele é amarás o próximo, mas é claro que está subentendido aqui que também o amor a Deus vem primeiro, até porque eu já falei isso aqui na igreja, irmãos, não esqueça, você só ama o próximo depois que você entendeu o que é amar a Deus. Já falei isso aqui, quando a gente pega as tábuas dos 10 mandamentos, a primeira tábua, ela vai falar dos nossos relacionamentos, dos nossos deveres, dos nossos mandamentos para com Deus. Depois que a gente entende os mandamentos e o relacionamento com Deus, a gente consegue ir para a segunda parte da tábua, que aí vem os mandamentos para com o próximo. Então, se você não entender o que é amar a Deus, se você não corrigir o seu relacionamento com Deus primeiro, dificilmente você vai conseguir amar o próximo. Então Paulo vai direto para a segunda tábua e diz, olha, toda lei se resume em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Embora, Paulo já deixou isso muito claro aqui, eu já falei isso, é um grave erro dizer, olha, ame a Deus e você vai ser salvo, ame o próximo e você vai ser salvo, faça boas obras, estenda a mão para o necessitado e você vai ser salvo. Isso é um grande erro, isso é uma grave heresia, mas é uma grande verdade dizer, se você é salvo, você ama a Deus, se você é salvo, você ama o próximo. Se um dia o Espírito Santo entrou no seu coração, o amor de Deus vai ser uma característica na sua vida. A gratidão a Deus vai te mover a amá-lo constantemente e amar os seus filhos constantemente. Então, é um grave erro dizer, ame a Deus, ame ao próximo, assim sendo você será salvo. Isso é um erro, mas é uma grande verdade dizer, se você ama a Deus e ao próximo, se você é salvo, você ama a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. Isso é uma relação daqueles que são salvos. Então, o amor a Deus e as boas obras não são condições para sermos salvos.
não é a validade para entrar no céu, mas o amor a Deus e as boas obras é a característica daquele que foi renovado pelo Espírito Santo. Fazem parte do fruto do Espírito que a gente vai estudar nas próximas pregações. Fruto do Espírito nos impulsiona a amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amor e obras são resultado daquilo que o Espírito Santo faz no nosso coração. Quando a gente pregava aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, quando fala da parábola do bom samaritano, eu lembro que eu disse aqui, a gente tem que parar de se perguntar, quem é o meu próximo, pastor, para que eu possa amar? E a gente tem que se perguntar, quanto ou como eu faço para que eu seja o mais próximo possível daqueles que precisam? A gente tem que parar de se perguntar, quem é o meu próximo? E se perguntar, eu sou o próximo de quem está precisando? Como eu faço para ser o próximo daquele que está caído? Como o samaritano estava caído, ou melhor, quem estava caído era o judeu. E o bom samaritano passa e o ajuda. A pergunta é, como eu faço para ser o bom samaritano? E não fica perguntando, quem é o meu próximo? A ideia não é procurar, a ideia é perguntar, como faço para ser sempre um bom samaritano, sempre disponível para ajudar aqueles que precisam? Essa é a pergunta de verdade. Então, a motivação do crente para fazer isso é porque ele é grato a Deus, porque Deus o salvou. O poder vem do próprio Espírito Santo que habita em nós, porque convenhamos, se depender de nós, a gente não ama, a gente não se compadece. Então, nós temos a motivação certa, que é Deus nos salvou, em gratidão eu amo a Ele e amo ao próximo. Eu tenho poder, porque esse poder habita em mim, e o Espírito Santo me impulsiona a amar a Deus e amar o próximo. E eu tenho também o maior exemplo de todos, que é o Senhor Jesus. Então eu tenho a motivação certa, o poder habita em mim, e eu tenho o maior exemplo, o Senhor Jesus. Eu não preciso esperar o pastor, eu não preciso esperar a igreja, eu não preciso esperar que uma ONG faça. Eu tenho o maior exemplo é o meu Senhor. Eu posso até chamar alguns irmãos e falar, irmãos, quer chegar junto comigo numa situação assim, mas eu não preciso que ninguém faça, eu não preciso que ninguém me mande, eu não preciso que ninguém me diga que eu tenho que me compadecer das pessoas, porque eu tenho a motivação certa, o poder habita em mim, e o exemplo maior eu tenho é Jesus a ser seguido. Se ele fez, eu tenho que fazer. Então, irmãos, é sempre bom. Essa semana eu fiquei sabendo de alguns irmãos aqui da igreja que se juntaram e ajudaram uma pessoa, e aí eu falei, por que não contaram para o pastor para eu ajudar também? Queria ter participado, mas os irmãos tomaram a atitude correta, não esperaram o pastor, não esperaram a igreja, eles simplesmente entenderam que era uma necessidade, se juntaram e abençoaram uma pessoa com algumas cestas básicas. Não precisa que eu mande, não precisa que a gente faça uma assembleia de membros para votar se precisa dar uma cesta básica para alguém. Isso é fato. Então, se a gente puder compartilhar com os irmãos para que eles participem, amém, porque é bom participar, porque a gente se sente abençoado também quando participa. Mas se você tiver que agir por conta própria, faça. Você tem a motivação certa, você tem o poder que habita em você, você tem o exemplo certo, o maior exemplo, que é Jesus Cristo. Então faça amor, faça boas obras, porque você é salvo, e não para que você seja salvo. Então, amar ao próximo é o resumo da lei, e quando você faz isso, é a realização, é o cumprimento da lei moral de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Versículo 15: sede vós, porém, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E aí Paulo entra agora aqui no X da questão, no problema que ele queria tratar, e por isso que ele estava falando do versículo 13 e do versículo 14. No 13 ele diz, olha, vocês são livres, mas não usem da liberdade para dar vazão à carne. Ele deixa subentendido, ele não fala qual era a princípio essa manifestação carnal que eles estavam tendo. Aí no 14 ele diz, olha, a lei se resume, a lei se realiza, se cumpre num preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora ele entra no problema que ele queria corrigir. Ele diz, olha, vocês estão mordendo uns aos outros,
Vocês estão devorando uns aos outros. Membros da mesma igreja, membros do mesmo corpo. É claro que a palavra aqui, né, os termos aqui são figurados. Eles não estavam mordendo, nem devorando literalmente, não eram canibais. Mas eles estavam tendo atitudes uns para com os outros tão malignas, tão perversas, tão pecaminosas, que Paulo diz: olha, vocês estão igual feras, vocês estão igual animais selvagens, mordendo e devorando uns aos outros. É de se esperar que inimigos da igreja, é de se esperar de que pessoas endemoniadas às vezes se levantem contra nós, nos mordam, entre aspas, nos devorem, tentem nos atacar. Mas Paulo está falando de membros da mesma igreja, e Paulo diz: olha, é terrível, é lamentável olhar para crentes, ou aqueles que se dizem crentes no nosso Senhor Jesus, e que estão se engalfinhando. E aí, irmãos, a gente precisa parar aqui e fazer uma breve meditação na nossa vida e nos dias de hoje. Algumas igrejas mais, outras menos, mas o fato é que talvez não exista igreja evangélica hoje, não existe igreja que está livre disso aqui. Pessoas que fazem parte do mesmo corpo, pessoas que fazem parte da mesma família, e que ainda assim têm atitudes tão lamentáveis para com seus irmãos, sabe? Que às vezes não mordem, mas falam por trás, fazem fofoca, brigam por qualquer coisa, falam mal, maldizem. Estou mandando recado para ninguém, querido, até porque ultimamente eu não tenho tratado nenhum problema desse, mas é fato. Vocês estão aqui há mais tempo que eu vou fazer 2 anos aqui, é fato que isso já aconteceu aqui, é fato que isso já aconteceu no Barreto, é fato que isso já aconteceu na Batista, na Metodista, na Presbiteriana, é fato. Mas a pergunta é: foi um deslize? Foi uma queda momentânea? Porque nós podemos ter uma queda momentânea, podemos ter um deslize, podemos acordar um dia revoltado e tratar um irmão mal, dar uma mordida, dar uma rosnada. Mas viver dessa forma, será que é coerente? Ou a pessoa não entendeu ainda de verdade que quando a gente diz que isso aqui é uma grande família, é para ser, que isso aqui é um corpo, é para ser, e um corpo ele não se automutila, a não ser que você esteja doente, você tenha problema psicológico, você não se automutila. Na Sky tem um programa desse, de pessoas que arrancaram seus braços, suas pernas, porque eles têm um problema psicológico, em que eles, enfim, odeiam uma parte do seu corpo. Depois você procura na Sky lá, vai ser perda de tempo, já te contei o que é. É um problema psicológico em que a pessoa não suporta o seu braço, sua perna, e algumas pessoas arrancam fora, arrancam mesmo. Vi uma vez na Sky. Mas tirando essas pessoas que têm problemas psicológicos, a verdade é que a gente deve tentar repreender isso, extirpar isso do nosso meio. A gente deve tentar, domingo após domingo, semana após semana, irmãos, verdadeiramente chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que se alegram, amar o nosso próximo. Porque pense bem, aí a gente volta para aquela questão: quem é o meu próximo? Se você não consegue amar um membro que faz parte da mesma igreja que você, que vai para o mesmo céu que você, que vai participar da mesma mesa do Cordeiro que você, quem dirá amar aquele que está lá fora? Quem dirá amar aqueles que a gente menos conhece? Amar aqueles que estão morrendo agora no tráfico, amar aqueles que estão morrendo nas drogas, amar aqueles que estão morrendo nos países perseguidos, amar aqueles que moram na rua, que não têm onde dormir. Se a gente não consegue amar aqui, dificilmente a gente vai ter amor por aqueles que estão mais longe da gente. Talvez seja por isso, e aí eu me coloco nisso, tá, irmãos? Porque o nosso coração tem se esfriado muito, e aí eu me incluo nisso. Talvez seja por isso que a gente às vezes é tão indiferente com a dor do outro, porque a gente já tem uma relação tão fria com aquele que está aqui pertinho, que quando a gente vê o outro morrendo, o outro sofrendo, o outro passando fome, o outro passando necessidade, para a gente já não faz tanta diferença. Então, irmãos, o trabalho começa em casa, o dever começa em casa.
A prática começa aqui. É muito bom, e Deus queira que a gente continue fazendo. Ajudar os que precisam, enviar dinheiro para missionários, enviar cesta básica para aqueles que têm necessidade. Mas nada disso adianta se dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, a gente não colocar em prática e não aperfeiçoar o amor de uns para com os outros. A gente não procurar corrigir. Graças a Deus, irmão, graças a Deus, isso não aconteceu comigo ainda. Mas é triste saber de pastores que se deixam levar pela emoção e que param de falar com alguns membros, sabe? Irmãos que se deixam de falar. É lamentável. Então Paulo diz: se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, Satanás não está precisando nem investir muito contra vocês, porque de dentro para fora vocês estão se destruindo. Satanás está de fora rindo, batendo palma, porque vocês estão fazendo o trabalho que é dele. Satanás tirou férias, porque vocês mesmos se mordem, se destroem. Está de férias. Lá ali não preciso me meter não, porque estão fazendo o meu trabalho. Já arrumei um grupo ali que trabalha para mim. Quem? Aqueles que mordem uns aos outros. Então, eu falei no início, podemos cair, podemos tropeçar, podemos deslizar e momentaneamente ter sim um problema com o irmão em Cristo. Mas viver com o problema, algo está errado. Ou a gente se afastou do Espírito Santo, ou talvez nunca tenhamos encontrado o Espírito Santo. Então, nunca é tarde. Ah, pastor, mas essa situação já se prolonga por 1-2 anos. Não me interessa. Corrija. Senão você está arriscado descobrir naquele grande dia que talvez você não tinha o Espírito Santo. Corrija. Ah, pastor, mas não depende de mim. Faça aquilo que você pode, aquilo que depende de você. Não pode obrigar ninguém a te perdoar. Não pode obrigar ninguém a voltar a falar com você. Mas aquilo que compete a você e aquilo que está dentro das suas possibilidades, faça. Porque a lei se cumpre em um preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente entende que o amor a Deus, o amor ao próximo e o serviço, tanto a Deus quanto ao próximo, são a arma contra a soberba, a prepotência, a arrogância, e contra isso aqui, morder uns aos outros, devorar uns aos outros, a gente não tem muita dificuldade, entre aspas. Ah, pastor, como eu faço para acabar com isso? Como eu faço para resolver esse problema? Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como eu faço para acabar com esse problema? Sirva ao Senhor e sirva ao próximo. E aí, você se colocando na condição de servo, a carne vai sendo mortificada, o espírito vai falando mais alto e o corpo de Deus vai sendo edificado para a glória do nome dele. Então, como eu disse, irmãos, atualmente, que me lembre, não existe nenhuma situação específica aqui na igreja com relação a isso. Mas talvez o pastor não sabe de tudo. Talvez você saiba de alguma coisa que eu não sei. Talvez você esteja vivendo uma coisa que eu não sei, que não foi compartilhado comigo. Talvez exista um detalhe na sua vida, nessa situação aqui, que precisa ser corrigido e que eu não fiquei sabendo. Não precisa me contar não. Vá lá e faça. Vá lá e resolva. Vá lá e cumpra aquilo que a Bíblia está dizendo, antes que se torne público, antes que se torne escandaloso, antes que vire uma pedra de tropeço, antes que vire problema. Eu lembro aqui, não sei se já comentei isso, né? Eu lembro que, não vou comentar quem aqui, mas enfim, um velório aqui na igreja. E aí vou falar o nome do pastor, porque com certeza ele não se importaria. Mas num velório o pastor Hilton estava aqui. E ele falou assim: olha, pastor, ainda bem que poucos dias antes, glória seja dada a Deus, eu pedi perdão, eu me abracei, orei e acertei algumas pendênciazinhas que havia com esse irmão. Eu falei: ó, pastor Hilton, louvado seja o nome de Deus, bendito seja o nome de Deus. Então você vê, um pastor querido, pastor conhecido, pastor amado nosso, mas disse que dias antes ele teve a oportunidade de resolver aquele problema. Não compete a mim julgar, queridos,
se tiveram oportunidades antes. Compete a mim. Não sei, não estava lá, não sei como surgiu esse problema, mas a verdade é, se hoje, não é isso que diz a Bíblia, ouvires a voz do seu Deus, não endureçais o coração. Então, se você tem alguma pendência, que você resolva hoje, no nome de Jesus. Vamos terminar, vou fazer 3 aplicações. A primeira é, a genuína liberdade não é liberdade para pecar. A verdadeira liberdade é liberdade para seguir o Espírito Santo, amando a Deus e amando ao próximo, servindo a Deus e servindo ao próximo. Isso é a verdadeira liberdade. Isso é. E aí, irmãos, é tirar um peso das costas, sabe? É tirar um peso da consciência. É andar alegre, é andar leve, é andar livre, é andar feliz. É quando você se desfaz de todo esse peso e entende que a verdadeira liberdade é servir a Deus e ao próximo, é amar a Deus e ao próximo. Isso é maravilhoso. Mas tem gente que prefere continuar andando, né? Carregando uns pesos, puxando uns probleminhas, remoendo algumas coisas. Acho que não convém. Segundo ponto, a lei do cristão é o amor. A lei maior do cristão, o farol, o guia maior do cristão é o amor de Deus, que habita dentro de nós. Ainda que às vezes, esse amor se esfrie, ainda que às vezes a gente se afaste um pouquinho desse amor, a verdade é, Ele nos amou primeiro, e agora a gente deve, como gratidão, como resposta, amar a Deus e amar ao próximo. Então, a maior lei do cristão, a gente obedece, a gente se afasta do pecado, a gente tem sim as nossas condutas de fé e prática, mas a maior lei do crente é amar a Deus e ao próximo. É o amor, é o maior distintivo, né? Não é um terno e uma gravata, não é a Bíblia debaixo do braço, não é a forma de falar, não é chamar de varão, varoa, não é. O maior distintivo do crente, o maior caráter, a maior característica do crente é o amor de Deus, que é tão poderoso que vai contagiando e amando aqueles que às vezes nem merecem, porque eu já disse isso aqui, a gente também não merecia e Deus nos amou. Então, não fique esperando que ninguém mereça não. Ame, porque é o que Deus nos manda. Sirva, faça boa obra, estenda a mão, seja o bom samaritano, e o restante entregue na mão de Deus. Última, falamos aqui, né? Vos mordeis, vos devorais. Então, às vezes palavras ferem, mordem, devoram, tanto quanto mordidas de verdade. Às vezes palavras, e eu sei que tem gente que às vezes é milindrado, você fala uma coisinha assim, até falei sobre isso, a pessoa já fica cheia de milindre. Mas a gente deve tomar cuidado também. Aquilo que tiver dentro do nosso controle, a gente puder tomar cuidado, ter zelo na hora de falar, é bom. Ainda que a gente vá falar uma verdade, ainda que a gente vá exortar, ainda que a gente vá repreender alguém, tome cuidado, porque palavras ferem tanto quanto atitudes. Palavras destroem a comunhão. Palavras causam problema no corpo de Cristo, e não é o nosso intuito destruir-nos mutuamente. Não estamos aqui para fazer as obras de Satanás, estamos aqui para fazer as obras daquele que vos chamou, e aquele que nos chamou é o Deus Todo-Poderoso. É papel de Satanás tentar nos destruir, e é papel nosso de permanecer unidos, fortes, abraçados, juntos, resistindo toda e qualquer investida e artimanha de Satanás. Não é nosso papel jogar no time dele e colaborar com ele. Ainda que o meu irmão tenha dado uma brecha, o meu papel é fechar a brecha, o meu papel é parar aquilo. Com certeza o apóstolo Paulo aqui, ele estava escrevendo essas palavras para evitar que isso tomasse uma proporção maior, mas também para parar com aquilo ali agora. Dizer, ei, já foi, já tomou uma proporção que não deveria, mas vamos parar, porque esse não é o nosso papel. Nosso papel é combater o bom combate, certo? Vamos terminar? Vou orar, dar um intervalo aí de 10